Oi, gente, tudo bem? Eu tinha mostrado um novo layout que eu tava bolando de bullet journal e alguém me pediu pra mostrar se eu estivesse me adaptando o que ia acontecer. Então eu pensei em mostrar o meu bullet journal, mas eu pensei em mostrar o caderno inteligente e como é que eu tô me organizando de forma geral. É claro que o que tá aqui dentro eu meio que copiei parte de agosto que tava no meu Traveler Notebook, mas eu tentei trazer tudo isso pra cá, as tarefas que eu já tinha, porque eu preciso ter uma visão mais macro do que tá acontecendo no meu mês. Então eu trouxe isso pra cá, testando alguns layouts, mas eu só vou mostrar o último, porque foi o que eu mais gostei. Então eu vou mostrar o que eu fiz aqui de forma geral e como é que eu tô me organizando. Esse penduricalhozinho aqui eu meio que fiz com algumas coisas que eu tinha de biju de garota gótica suave. Alguns da minha adolescência, então como eu não jogo fora, eu trouxe tudo pra essa realidade. Tá bem trevozinho, bem barbizinho. Então beleza. Esse bolso aqui é um bolso que você cola atrás do TN, no TN de couro, e isso aqui eu comprei no AliExpress. Então você cola esses bolsos. Mas comigo não funcionou muito bem porque não colava no couro de jeito nenhum. Então, como eu colava isso nos cadernos, nos inserts do Traveler, então acabou funcionando muito bem pra mim. Então eu colei aqui porque é um bolsinho que às vezes pode servir para algumas coisas, então eu gosto disso. Aqui tem algumas coisas, sei lá, um bolso desse que tá aqui e algumas coisas que eu não sei bem onde colocar e eu deixei aqui. Aqui são alguns post-its. Eu sou designer de produto, eu desenho interfaces, então eu sou a louca dos post-its, eu preciso ter muito post-it o tempo todo. Então, eu coloquei eles assim. Isso aqui, meio que fui eu que fiz, improvisado com os materiais que eu tinha. Com um furador de casa, eu não tenho esse furador desse sistema ARC. E eu não quero comprar agora porque é muito caro. Pelo amor de Deus, que bicho caro. Então, vida que segue, às vezes a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Isso aqui é um lembrete de metas do trabalho, então eu não vou mostrar isso pra vocês. E isso aqui, essa parte, essa divisória, eu quero colar algumas coisas de desenvolvimento, de design de forma geral, coisas que eu quero colar aqui, sabe? Aqueles notebooks que tem várias coisas coladas, eu quero fazer essa bagunça aqui, eu gosto muito disso. Então, por enquanto só tem dois. Um da Nubank e o outro de um canal de experiência do usuário que eu gosto bastante. Isso aqui é o calendário que veio junto com o caderno inteligente. Eu gosto muito dele, então, e também porque eu fiquei com preguiça de escrever. Eu gostei dessa visão 2018 e 2019, porque é o que vai acontecer com o meu bujo, naturalmente, então eu deixei assim mesmo. Algumas chaves aqui. E é claro que, como eu tô constantemente mudando de layout e vendo o que funciona pra mim, é provável que eu coloque outras coisas aqui. Ou então refaça isso conforme as coisas vão mudando, né? Então, não tem nada de muito interessante aqui. Aqui teriam os dias anteriores de agosto, né? Vou mostrar. E a capa que eu roubei do meu insert, do meu antigo bujo do Traveler Notebook, mas eu trouxe pra cá. Alguns viram isso, eu só recortei e colhei aqui porque eu fiquei com muita preguiça de fazer isso de novo. Dá muito trabalho. E eu fiquei com preguiça, eu sou meio preguiçosa. Eu só desenho mesmo quando eu tô com muita vontade. Post-it, o que mais tem no meu bujo é post-it em algum lugar. Esse aqui não tem muito porque eu comecei agora, então essa foi a primeira semana de agosto que não deu muito certo.
Aqui segunda, eu fiz bem de qualquer jeito mesmo. Eu só queria copiar as tarefas, então eu não me preocupei muito com isso. E aqui foi uma semana que eu até gostei. Eu deixei tudo junto, mas eu tava sentindo muita falta de ter uma visão macro, sabe? Eu queria ter todas as minhas tarefas de uma vez só e organizando isso com o tempo, porque eu sinto essa necessidade, sabe? Desculpa se tá tremendo, eu sou meio trêmula mesmo. Já é meu, naturalmente. Eu nem sei como é que eu consigo desenhar, mas vida que segue. E aqui eu só coloquei uma frasezinha, desenhei um poring. Quem jogou Ragnarok conhece bem esse bichinho. Aqui é post-it de coisas de trabalho. Que é isso? Isso aqui é coisa de um projetinho do trabalho que eu tenho que fazer. E isso aqui, coisas que eu preciso lembrar de ver de ferramenta ou coisa que eu preciso fazer amanhã. E aqui fica o meu planejamento dessa semana mesmo. O que aconteceu aqui? No meu trabalho, eu trabalho muito com metodologias ágeis. Então, eu senti a falta de ter todas as minhas tarefas aqui e ir passando isso para cá ao longo do tempo. A parte de hábitos não deu muito certo, né? Eu tenho muita dificuldade de preencher isso. Eu acabo negligenciando muito isso aqui. Então, cara, eu tô tentando, juro que eu tô tentando, mas tabelinha de hábitos eu tenho dificuldade. Eu, às vezes, faço tudo isso que tá aqui, mas principalmente escrita e estudos. Boa parte eu ignoro exercícios, mas acontece que nem sempre eu preencho isso aqui. Eu tenho muita dificuldade de preencher isso. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Isso aqui são as minhas tarefas da semana. Então eu numerei. Aqui tá de 1 a 9. Tem uma coisinha aqui que ficou atrás dos desenhos, é que eu não tinha mais espaço. Eu percebi de cara que uma folha só pra fazer isso não é suficiente pra mim. Às vezes tem semanas que eu tenho pouca coisa pra fazer, mas tem semana que eu tenho muita coisa pra fazer. E uma folha só não funcionou muito bem pra mim. Pra mim funcionaria assim, essa parte de backlog e essa parte pra semana, sabe? Eu acho que isso aqui é o que eu provavelmente vou fazer na próxima semana, que vai funcionar muito melhor. Uma coisa só ficou muito embolada, mas eu tô com preguiça de refazer isso, então vai ficar assim mesmo. Bem, aqui tinha algumas tarefas que são as reuniões que acontecem sempre a cada 2 ciclos do meu trabalho, que é a P1 e a P2, que são reuniões para definir as tarefas dessas 2 semanas, né? E aqui eu fui numerando, fui continuando de acordo com as tarefas que eu tinha. Então, sei lá, número 3, terminar um boarding, era uma tarefa que eu tinha. E isso aqui são notas. Dentro dessa tarefa, eu tenho algumas coisas para fazer. Eu tenho que fazer uma tarefa de gerenciar uma parte do onboarding, eu tenho que alterar um texto, ou então eu tenho que passar isso para outra pessoa fazer. Sei lá, 4, eu tenho uma reunião e o que aconteceu nessa reunião? Tem sei lá, o Pedro ficou de me enviar alguma coisa. Então, é assim que eu consigo me organizar durante a semana. É uma bagunça, confesso, mas sabe quando é uma bagunça lúcida? Então, isso aqui é a minha bagunça lúcida. Então, tá numerado de 1 a 9, tem algumas tarefas, tem outras coisas que eu não fiz. É um exemplo muito fácil muito prático de como eu organizo isso. Eu tenho um trabalho para fazer, um projeto, sei lá, que aqui eu chamei de Google Tag Manager. Não vou entrar em detalhes. E dentro dessa tarefa, eu tenho que decidir aonde colocar esse recurso. Eu tenho que fazer uma call do time, né, para decidir aonde vai ficar esse recurso. Eu tenho que projetar o recurso. Essas são as tarefas que me cabem nesse projeto, então eu coloquei elas aqui.
O que vai acontecer quando eu estiver fazendo? Eu já não vou colocar aqui de cara. Eu só vou colocar no dia que eu estiver fazendo. E se por acaso eu não terminar no mesmo dia, eu duplico isso no outro dia que eu estiver trabalhando nisso. Ou eu poderia fazer diferente. Eu poderia fazer e só colocar isso aqui no dia que eu finalizei. As duas coisas funcionariam, mas eu gosto de saber quantos dias eu levei para fazer isso, sabe? Por que eu levei 2 dias para fazer isso e etc e tal. Eu não coloco tudo que acontece na minha vida no Bullet Journal. Eu só coloco as coisas que realmente são importantes estarem listadas. Então, tem muita coisa de vida pessoal que eu não coloco aqui porque não faz sentido pra mim. Sei lá, eu coloquei coisas de vida pessoal, coisas básicas de, sei lá, preciso acompanhar a minha mãe no lugar, preciso ir no mercado, sabe? Fui no mercado, coisas que eu coloco, mas não coloco sempre. Coisas, sei lá, vou ver um amigo, vou me reunir com um grupo de amigos, são coisas que eu não costumo colocar. Eu não coloco tarefas triviais, eu coloco só coisas que são realmente muito importantes pra mim, coisas que são importantes e que vão demandar muito tempo da minha vida. E que sejam coisas que eu preciso fazer, que sejam realmente importantes. Então, sei lá, algumas coisas eu não coloquei aqui. Eu já coloquei direto aqui. Por exemplo, amanhã eu tenho que fazer uma call para definir como é que vai ser essa tarefa. Meio que tá aqui. Eu escrevi aqui, mas eu repliquei aqui. O que vai acontecer quando eu terminar isso? Eu só vou riscar. Para saber que dessa lista, isso aqui já não pertence mais aqui, já veio para cá. Eu sei que para algumas pessoas fazer isso talvez não faça muito sentido, porque é um retrabalho, né? Convenhamos que é um retrabalho que você vai ter que refazer tudo isso. Mas para mim isso faz sentido. Para mim não é um problema ter que copiar tudo de novo com outras palavras ou de forma reduzida. Eu sei por que isso tá acontecendo, então para mim tudo bem. E as outras tarefas, conforme eu for pegando para fazer, eu vou colocando aqui. Só que qual é o problema disso aqui? A minha sprint, quer dizer, o meu ciclo de projeto normalmente é de 2 semanas. Então o que vai acontecer? A próxima semana que eu fizer aqui, eu toda hora vou ter que fazer isso, ó. Ficar olhando. Então, eu tenho que arrumar um jeito de resolver isso. Ou ficar assim o tempo todo, ou fazer dessas 2 páginas, na verdade, 2 semanas. Porque pro meu trabalho isso faz sentido. Não sei bem como é que eu vou fazer isso ainda, mas isso foi uma falha que teve no meu layout e que eu não tinha pensado, que na verdade isso aqui são coisas que podem acontecer em 2 semanas. Sei lá, um desses projetos pode atrasar, eu posso ficar a semana toda, o resto da semana toda, em um desses projetos do trabalho, por exemplo, e dar continuidade só na segunda-feira que vem, só na outra semana. Então, como é que eu vou resolver isso? Então, provavelmente, nas próximas semanas eu vou pensar, ao invés de layout que dure 1 semana, um layout que seja de 2 semanas. Porque isso funcionaria tanto para o meu trabalho quanto para a vida pessoal de forma geral. Então, para mim no trabalho ter um spread de 2 semanas faria sentido, por mais esquisito que isso pareça. Eu acho que no Bullet Journal original isso seria considerado coleções, né? Eu posso simplesmente fazer uma coleção e olhar isso, sei lá, em qualquer outro lugar e corrijam se eu estiver errada. Mas como eu quero ter isso bem próximo de mim, eu acho que, ainda que isso aqui tenha muitas falhas, ainda meio que tá fazendo sentido pra mim. Eu provavelmente essa semana que vai vir, eu vou ter que virar pra olhar, ou então só vou pregar mais uma folha aqui, sei lá, não sei como é que eu vou fazer, eu vou dar um jeito ainda. Sei lá, eu acho que é muito cedo pra falar o que eu vou fazer, porque eu ainda não pensei. Mas eu tenho que dar um jeito de fazer isso,
para que o meu próximo ciclo de 2 semanas funcione assim, né? Sei lá, isso aqui é um backlog e isso aqui eu poderia dividir em 2 e fazer com que isso seja 2 semanas. O chato é que não vai ter espaço para desenho, mas nem sempre eu tenho saco para ficar desenhando no meio da minha semana, né? Nem sempre eu faço isso. Hoje em dia, raramente eu desenho assim. Eu costumo caprichar muito em capa, mas na semana eu costumo deixar uma coisa bem minimalista mesmo. Só pra não dizer que não tem nada, sei lá, tem uma caneta cinza aqui no meio. Mas é isso, gente. Desculpa se eu falei muito, 15 minutos falando, mas eu acho que eu me fiz entender na medida do possível, né? Valeu por quem assistiu e vamos ver se na próxima semana eu consigo resolver isso aqui. Tchau!